As taças de champanhe tilintaram ao meu redor como minúsculos sinos de igreja anunciando a salvação de outra pessoa. Eu estava perto da mesa do buffet, meu uniforme de servir preto misturando-se nas sombras do grande salão de baile, observando lustres de cristal espalharem luz por rostos entre os quais eu nunca pertenceria. O ar cheirava a perfume caro, uísque envelhecido, e algo que eu tinha aprendido a reconhecer em meus 2 anos de catering de eventos de alta qualidade. O cheiro particular de pessoas que nunca tinham se preocupado com o aluguel. Meus pés doíam nos saltos baratos que eu tinha comprado em uma loja de descontos, mas eu mantive meu sorriso agradável profissional invisível. Era o que nós deveríamos ser, fantasmas em preto e branco, repondo copos e limpando pratos enquanto as pessoas reais celebravam suas vidas reais. Mais champanhe, senhorita? Eu perguntei a uma mulher escorrendo diamantes, mas ela me dispensou sem olhar para mim. Claro, eu me movi pela multidão. Minha bandeja equilibrava-se perfeitamente apesar do tremor em minhas mãos. Eu estava fazendo isso há 3 meses agora, desde que o divórcio foi finalizado. Desde que Daniel tinha deixado claro que eu era o erro que ele tinha corrigido ao casar-se com Verônica. Bonita, rica, perfeita Verônica, que tinha sido sua assistente, então sua amante e agora sua noiva. O casamento era esta noite em algum lugar do outro lado da cidade, em um salão de baile ainda mais grandioso que este. Daniel provavelmente estava beijando-a, seus convidados brindando a sua felicidade, enquanto eu servia bebidas para estranhos, para pagar as taxas do advogado que eu ainda devia. Cuidado lá. Uma mão firmou minha bandeja enquanto eu tropeçava ligeiramente, e eu olhei para os olhos mais gentis que eu tinha visto a noite toda. Uma mulher mais velha, talvez 60, com cabelo prateado e um sorriso caloroso. Esses eventos podem ser exaustivos, não podem? Eu estou bem, obrigada, eu murmurei, mas ela acariciou meu braço gentilmente. Você me lembra minha filha, ela disse suavemente. Ela tem essa mesma força nos olhos, mesmo quando está cansada. Algo sobre suas palavras deixou minha garganta apertada, e eu tive que desviar o olhar antes que eu me envergonhasse chorando no meio da gala corporativa de alguém. Isso é muito gentil. Catherine, aí está você. Um homem se aproximou, alto e distinto em um smoking obviamente feito sob medida. Deveríamos ir cumprimentar os Moretz. A mulher, Catherine, sorriu para mim mais uma vez antes de se deixar ser levada, e eu soltei um fôlego que eu não sabia que estava aprendendo. O resto da noite borrou-se em uma rotina de sorrisos, acenos e serviço silencioso. Por volta das 11, meus pés estavam gritando, e minhas costas doíam de manter a postura perfeita por 6 horas seguidas. Eu apenas sentei minha bandeja na área da cozinha quando meu telefone vibrou. Uma foto. Daniel e Verônica, ela em um vestido que provavelmente custou mais do que todo o meu salário de 1 ano. Ele olhando para ela do jeito que ele tinha olhado para mim uma vez. A legenda da minha ex-amiga, uma das muitas que escolheram lados após o divórcio, dizia: lindo casal, tão feliz por eles. Eu apaguei a mensagem e enfiei meu telefone no bolso do meu avental, piscando para conter o ardor nos meus olhos. Eu não choraria. Não aqui. Não por ele. Não mais. Ei, Emma, precisamos de alguém para cobrir o lounge VIP lá em cima, meu supervisor chamou. $50 extras. Eu precisava daqueles 50 mais do que eu precisava do meu orgulho. Então eu assenti e peguei uma bandeja fresca de champanhe. O lounge VIP ficava no 20º andar, acessível apenas por um elevador privativo que exigia um cartão-chave, o tipo de lugar onde os verdadeiros jogadores de poder se reuniam longe dos convidados regulares. As portas do elevador abriram para revelar um mundo diferente. Onde o salão de baile abaixo tinha sido brilhante e comemorativo, este espaço era todo madeira escura, couro e iluminação âmbar. Jazz tocava suavemente de alto-falantes escondidos e o ar cheirava a charutos caros e dinheiro antigo. Havia talvez 15 pessoas aqui, todos homens,
exceto por duas mulheres que pareciam pertencer a revistas de moda. Todos falavam em tons baixos e, ao contrário de lá embaixo, eles notaram quando eu entrei. Olhos me seguiram enquanto eu me movia para a área do bar para colocar minha bandeja. Finalmente, alguém competente, o barman, um homem mais velho com têmporas grisalhas, parecia aliviado. Você consegue lidar com a mesa de canto? Eles estão pedindo serviço há 10 minutos. Eu segui seu gesto para uma alcova privada parcialmente escondida por uma tela decorativa. Enquanto eu a contornava, bandeja na mão, eu o vi pela primeira vez. Ele sentou-se sozinho, embora tudo sobre sua postura sugerisse que ele nunca estava verdadeiramente sozinho. Meados dos 30, talvez, com cabelo escuro penteado para trás de um rosto que pertencia a telas de cinema, mandíbula afiada, nariz reto e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz âmbar ao redor dele. Seu terno era preto, perfeitamente feito sob medida, e mesmo do outro lado do pequeno espaço, eu podia sentir o cheiro de sua colônia. Cedro, couro e algo mais escuro, mais perigoso. Ele estava olhando para seu telefone, sua expressão ilegível, uma mão descansando na mesa onde abotoaduras de ouro captavam a luz. Havia algo no jeito que ele ocupava o espaço, como se o quarto tivesse se rearranjado ao redor dele, como se a gravidade funcionasse diferente em sua vizinhança. Senhor, minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Você gostaria? Ele olhou para cima e o mundo inclinou. Eu tinha servido centenas de homens ricos e poderosos em minha carreira de catering. Eu tinha aprendido a manter meus olhos baixos, minha voz neutra, a ser um móvel com um pulso. Mas quando seu olhar encontrou o meu, eu esqueci cada regra que eu já tinha aprendido. Seus olhos não eram apenas escuros. Eles eram infinitos, antigos, guardando segredos que poderiam enterrar cidades. Por um momento, algo cintilou neles, algo que fez minha respiração prender e meu coração bater forte contra minhas costelas. Reconhecimento, talvez, embora nunca tivéssemos nos encontrado. Ou avaliação, o tipo que predadores fazem quando avistam algo interessante. Champanhe, ele disse, sua voz baixa e precisa com um sotaque que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez, ou algo mediterrâneo que tinha sido suavizado por anos de escolas particulares americanas. Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu servia, e eu me odiava por isso. Eu tinha enfrentado os advogados de Daniel, suas acusações, o desprezo de sua família, e eu nunca tinha tremido. Mas este homem, este estranho, deixou meus dedos instáveis. Obrigada, ele murmurou enquanto eu colocava o copo diante dele, e eu comecei a recuar. Espere. Eu congelei e virei-me. Ele estava me estudando agora, realmente olhando, e eu me senti exposta de uma forma que não tinha nada a ver com meu uniforme simples ou sapatos gastos. Você é nova. Não era uma pergunta, mas eu respondi de qualquer forma. 3 meses. Você não gosta daqui. Novamente não uma pergunta. Eu deveria ter mentido. Deveria ter dado a ele a resposta profissional. Em vez disso, algo em seus olhos puxou a verdade de mim. Eu não gosto de fingir ser invisível. O canto da boca dele se ergueu, apenas ligeiramente. Então por que fazer isso? Porque pessoas invisíveis ainda precisam comer. Ele ficou em silêncio por um longo momento e eu não conseguia ler sua expressão. Então ele estendeu a mão para o casaco e tirou um cartão. Cartão grosso cor creme com letras em relevo. Ele o estendeu para mim. Eu o peguei automaticamente, meus dedos roçando os dele por apenas um segundo. Sua pele estava quente e eu senti aquele breve contato como um choque elétrico que subiu pelo meu braço e se alojou em algum lugar no meu peito. O cartão lia simplesmente Dante Moretti com um número de telefone abaixo. Sem título, sem nome de empresa. Se você alguma vez se cansar de ser invisível, ele disse suavemente, me ligue.
Eu olhei para o cartão, depois para ele, confusão guerreando com outra coisa, algo que parecia perigosamente como esperança. Eu não entendo. Você vai. Ele pegou sua taça de champanhe, dispensando-me com o gesto, mas seus olhos prenderam os meus por mais um segundo. Naquele segundo, eu vi algo que fez meu estômago revirar. Interesse escuro e intenso e totalmente focado em mim. Eu tropecei para trás, quase derrubando minha bandeja e fugi da alcova. Meu coração estava batendo forte enquanto eu voltava para a área do bar, o cartão de Dante Moretti queimando no meu bolso como um carvão vivo. O barman estava servindo outra pessoa, e eu tentei regular minha respiração para entender o que tinha acabado de acontecer. Emma, a voz do meu supervisor estalou no meu fone de ouvido. Precisamos de você de volta lá embaixo agora. Eu peguei o elevador, grata pelo momento, sozinha para me recompor. O cartão parecia pesado no meu bolso, impossível de ignorar. Eu o tirei, olhando para o nome em relevo, Moretti. A mulher mais velha, Catherine, estava indo cumprimentar os Morettis. Ele era parente dela. Isso era algum tipo de oportunidade de networking ou algo completamente diferente? Eu enfiei o cartão de volta no meu bolso enquanto as portas do elevador se abriam. O salão de baile estava começando a esvaziar. Convidados saindo em grupos de risos e perfume caro. Eu ajudei os outros garçons a limpar mesas, empilhar cadeiras, minha mente em outro lugar. À 1h da manhã, eu estava finalmente livre para ir. Eu troquei meu uniforme no banheiro da equipe, vestindo jeans e um suéter que tinha visto dias melhores. Meu reflexo parecia cansado, sombras sob meus olhos. Meu cabelo loiro escapando de seu coque e fios bagunçados. A garagem de estacionamento estava quase vazia quando eu cheguei ao meu carro, um sedã de 10 anos que tossia quando eu o ligava. Enquanto eu saía da minha vaga, notei um SUV preto com janelas fumê estacionado perto da saída. Algo sobre ele me deixou desconfortável, mas eu sacudi a sensação. Eu estava exausta, paranoica por falta de sono. Eu dirigi para casa por ruas vazias, minha mente voltando a Dante Moretti repetidamente. O jeito que ele tinha olhado para mim, o cartão no meu bolso, a estranha certeza em sua voz quando ele tinha dito, "Você vai." Meu apartamento ficava em um prédio que tinha sido charmoso na lista de aluguel e mal habitável na realidade. Eu subi 3 lances de escada, meu corpo doendo de exaustão, e destranquei minha porta. O espaço era pequeno, um estúdio com uma kitnet e um banheiro que às vezes tinha água quente. Mas era meu, pago com meu próprio dinheiro, livre do controle de Daniel e do julgamento de sua família. Eu larguei minha bolsa na pequena mesa e peguei o cartão de Dante novamente. Na luz fluorescente áspera do meu apartamento, parecia ainda mais caro, mais fora do lugar, como ele. Eu deveria jogá-lo fora. Eu deveria esquecer todo o estranho encontro e focar na minha vida real, nas contas, no segundo emprego que eu precisava encontrar. O processo lento e doloroso de me reconstruir depois que Daniel tinha me despedaçado. Em vez disso, eu encostei o cartão na minha lâmpada e olhei para ele até meus olhos arderem. Eu não sabia então, mas aquele cartão, aquele breve momento, com um estranho em uma alcova iluminada por âmbar, já tinha mudado tudo. A mulher invisível que eu tinha tentado ser tinha sido vista e não havia como voltar. Fora da minha janela, no estacionamento abaixo, um SUV preto ficou parado por 5 minutos antes de ir embora. Eu não liguei para o número. Por 3 dias, o cartão de Dante Moretti ficou na minha mesa de cabeceira. Um pequeno retângulo de acusação cor creme que eu não conseguia me obrigar a tocar ou jogar fora. Eu fui trabalhar, um turno da manhã em uma cafeteria perto do centro, depois eventos de catering à noite, e fingi que o carro não existia. Mas eu me sentia observada. Era sutil no início. Um carro preto que parecia aparecer na minha rua com muita frequência. A sensação de olhos em mim quando eu caminhava para o ponto de ônibus. Uma vez eu poderia jurar que vi o mesmo homem de terno escuro do lado de fora de ambos os meus empregos.
Mas quando eu olhei novamente, ele tinha ido embora. Paranoia, eu disse a mim mesma. Exaustão pregando peças na minha mente. Na tarde de quinta-feira, meu telefone tocou com um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez apertar aceitar. Emma Clark, a voz de uma mulher, profissional e nítida. Sim, aqui é Victoria Chen da Moretti Enterprises. O Sr. Moretti gostaria de convidá-la para jantar amanhã à noite no Luminosa. Um carro irá buscá-la às 7 e... Minha boca secou. Eu não liguei. O Sr. Moretti antecipou que você poderia precisar de encorajamento. Havia um toque de diversão em sua voz. Ele me pediu para lhe dizer que você merece mais do que invisibilidade. O código de vestimenta é formal. O carro chegará ao seu endereço às 7 em ponto. Ela desligou antes que eu pudesse recusar. Eu olhei para meu telefone, meu coração martelando. Como ele tinha meu número? Meu endereço? Moretti Enterprises. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Sempre falado em tons baixos, sempre associado a poder e dinheiro e coisas que aconteciam nas sombras. Eu deveria ter tido medo. Em vez disso, eu senti algo completamente diferente. Um arrepio escuro que fez minha pele arrepiar e minha respiração vir mais rápido. Naquela noite, eu fiz algo que eu não tinha feito desde antes do divórcio. Eu me googlei. Não havia muito a encontrar. Alguns perfis antigos de mídia social que eu deletei. Uma menção no boletim da Fundação de Caridade da família de Daniel, de anos atrás. Nada que pudesse levar um estranho ao meu número de telefone ou endereço. Então eu digitei Dante Moretti. Os resultados da pesquisa fizeram meu estômago revirar. Moretti Enterprises, imóveis, importação, exportação, hotéis de luxo, bilhões em ativos. Mas entre os comunicados de imprensa corporativos, havia outros artigos, sussurros de conexões com o crime organizado, investigações que não levaram a nada, repórteres que tinham feito muitas perguntas e de repente pararam de fazer qualquer uma. Um artigo de 3 anos atrás mostrava uma foto dele saindo de um tribunal, flanqueado por advogados e homens de ternos escuros que pareciam que poderiam quebrar ossos com suas próprias mãos. A manchete dizia: Moretti anda livre novamente. Testemunhas retratam depoimento. Eu deveria ter bloqueado o número, deveria ter me mudado de apartamento, mudado meu nome, desaparecido. Em vez disso, eu fui à loja de segunda mão na manhã seguinte e passei 1 hora procurando por um vestido que não me envergonhasse em um lugar chamado Luminosa. Eu encontrei um, preto, simples, com um decote que era elegante em vez de provocante. Serviu bem o suficiente e com os antigos brincos de pérola da minha mãe, eu quase poderia passar por alguém que pertencia ao mundo de Dante Moretti. Quase. Às 18h45, eu estava em meu apartamento, vestida e aterrorizada, observando a rua abaixo. Meu reflexo na janela mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Cabelo cacheado e preso, maquiagem cuidadosamente aplicada. O vestido preto me fazendo parecer mais velha, mais sofisticada do que eu me sentia. Exatamente às 7, um Mercedes preto parou em frente ao meu prédio. Não um SUV desta vez, mas um sedã que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 5 anos. Um homem com uniforme de motorista saiu e olhou para minha janela, como se soubesse exatamente qual era a minha. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava minha bolsa, uma clutch barata que destoava de tudo, mas era o melhor que eu tinha, e desci. O motorista abriu a porta traseira sem uma palavra. O interior cheirava a couro, e aquela mesma colônia escura que eu lembrava do lounge VIP. Enquanto nos afastávamos do meio-fio, notei outro SUV preto entrar em posição atrás de nós. Segurança? Ele viajava com segurança. A realidade do que eu estava fazendo me atingiu como um golpe físico. Eu estava em um carro enviado por um homem que eu não conhecia, indo jantar com alguém que poderia ser, provavelmente era perigoso. Cada podcast de crime verdadeiro que eu já tinha ouvido gritava avisos na minha cabeça.
Mas eu não pedi ao motorista para parar. Eu não pulei em um sinal vermelho. Eu sentei no banco de couro e observei a cidade passar, meu coração batendo em um ritmo que parecia rendição. Luminosa ocupava o último andar de um edifício no distrito financeiro. O elevador exigia um cartão-chave. Claro, exigia. E subiu tão suavemente que mal senti o movimento. Quando as portas se abriram, eu entrei em um espaço que fazia o lounge VIP parecer barato. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista das luzes da cidade se espalhando como estrelas caídas. O restaurante era íntimo. Talvez 10 mesas, todas bem separadas, todas ocupadas por pessoas que pareciam tomar decisões que mudavam vidas. Luz de cristal e vela, o suave murmúrio de conversas, o tilintar de talheres em porcelana que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Senhorita Clark, um maître apareceu ao meu cotovelo. Por aqui, por favor. Ele me levou pelas outras mesas, passando pelos olhares curiosos e avaliativos para uma alcova privada perto das janelas. E lá, levantando-se de seu assento com a graça de um predador, estava Dante Moretti. Ele vestia preto novamente, um terno que lhe caía como pecado, uma camisa aberta na gola mostrando um toque de garganta bronzeada. Seus olhos escuros encontraram os meus e prenderam. E eu senti aquele mesmo choque elétrico que eu tinha sentido quando nossos dedos roçaram seu cartão de visitas. Emma, meu nome em sua voz soou como uma oração ou uma maldição. Você veio. Você realmente não me deu uma escolha. Eu consegui minha voz mais firme do que eu sentia. O canto da boca dele se ergueu. Você sempre tem uma escolha. Você escolheu entrar no carro. Você escolheu vir para cima. Você está escolhendo sentar. Eu ainda estava em pé. Eu percebi que o maître tinha puxado minha cadeira, esperando. Eu sentei e Dante se recostou em seu assento à minha frente, seus olhos nunca deixando meu rosto. Por que estou aqui? Eu perguntei. Porque eu queria te ver novamente. Simples, direto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não me conhece. Ainda não. Ele levantou uma mão e imediatamente um sommelier apareceu com vinho, tinto, caro, derramado em cristal que captava a luz da vela. Mas eu sei o suficiente. Você é divorciada. Ziki, isto é de meses. Você trabalha em 2 empregos, cafeteria e catering. Você mora sozinha em um apartamento no lado leste que tem segurança inadequada e vizinhos que tocam música muito alta nos fins de semana. Eu deslizei para baixo da minha espinha. Você me investigou. Eu protejo meus interesses. Eu não sou seu interesse. Seu sorriso era lento, perigoso. Não é? Um garçom apareceu com o primeiro prato, algo delicado e artístico que eu não teria conseguido nomear se minha vida dependesse disso. Eu olhei para ele, meu apetite sumiu, minhas mãos tremendo no meu colo. Coma, Dante disse suavemente. Você está muito magra. Quando você teve uma refeição adequada pela última vez? A pergunta feita com tanta preocupação casual fez algo rachar no meu peito. Por que você se importa? Porque você me interessa, Emma Clark. Porque quando você olhou para mim naquele lounge VIP, você não viu um nome ou uma reputação. Você viu uma pessoa. Você sabe o quão raro isso é? Eu peguei meu garfo para ter algo para fazer com minhas mãos. Eu não vi nada. Eu estava trabalhando. Você me viu. Sua voz baixou. Tornou-se algo escuro e certo. Da mesma forma que eu te vi, fingindo ser invisível, vestindo aquele uniforme como armadura. Mas seus olhos, ele pausou, tomou um gole de vinho. Seus olhos estavam furiosos com o mundo, com você mesma, com o que quer que a tenha colocado naquele salão de baile servindo pessoas que não conseguiam ver além de seus próprios reflexos. Você não sabe nada sobre mim, eu sussurrei. Então me conte. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e a luz da vela brincou em seus traços, realçando os ângulos afiados de seu rosto. Conte-me sobre o homem que foi estúpido o suficiente para te deixar ir. Eu não deveria. Eu deveria ter tido uma conversa educada,
terminado a refeição, ido para casa e nunca mais atendido suas chamadas. Em vez disso, eu contei a ele tudo sobre Daniel, que tinha parecido tão perfeito quando nos conhecemos na faculdade. Sobre a lenta erosão do nosso casamento, o jeito que ele tinha me feito sentir pequena, insuficiente. Sobre Verônica, que tinha sido tudo o que eu não era, polida, conectada, da família certa, sobre o divórcio que tinha tirado tudo o que eu tinha e me deixou com nada além de dívidas e o tipo de exaustão que se alojava em seus ossos. Dante ouviu sem interrupção, seus olhos escuros fixos em meu rosto, sua expressão ilegível. Quando eu finalmente parei de falar, minha garganta áspera e meus olhos ardendo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Ele é um tolo, ele disse finalmente, e ela é bem-vinda a ele. Algo sobre a certeza em sua voz me fez rir. Um som quebrado que era meio soluço. Você nem o conhece. Eu conheço homens como ele. Fracos, incapazes de reconhecer valor quando está na frente deles. Ele estendeu a mão pela mesa e antes que eu pudesse recuar, seus dedos roçaram meu pulso. Apenas um toque mal lá, mas enviou fogo correndo pelo meu braço. Você merece mais do que invisibilidade, Emma. Melhor do que servir bebidas para pessoas que não te veem. Melhor do que um apartamento com fechaduras quebradas e uma vida passada tentando ser pequena o suficiente para não ser ouvida novamente. E o que você sabe sobre o que eu mereço? Minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia. Defensiva. Mais do que você pensa. Ele retirou sua mão, mas seus olhos me prenderam. Eu sei o que é ser subestimado. Ter pessoas olhando para você e vendo apenas o que elas querem ver. Nunca a verdade por baixo. Que verdade? Eu desafiei, meu coração batendo forte. Seu sorriso era frio, bonito, aterrorizante. Que eu sou capaz de qualquer coisa. Que eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Que eu não perco. Eu não sou sua para proteger. Ainda não, ele disse novamente. E aquelas duas palavras continham uma promessa que me fez prender a respiração. A refeição continuou prato após prato requintado que eu mal provei. Dante fez perguntas e eu respondi, puxada pela força magnética de sua atenção. Ele me contou coisas também, pedaços cuidadosamente escolhidos sobre sua mãe, Catherine, que eu tinha conhecido na gala, sobre construir seu império do nada, sobre a solidão do poder. Mas havia lacunas em suas histórias, sombras onde as partes perigosas viviam. E eu estava com muito medo ou muito fascinada para perguntar o que preenchia essas sombras. Quando a sobremesa chegou, algo de chocolate e pecaminoso. Eu tinha tomado 2 taças de vinho e me senti como se estivesse flutuando ou afogando. Era difícil dizer a diferença. Eu deveria ir, eu disse, embora eu não me movesse. Deveria você? A voz de Dante era suave, hipnótica. Isso é seu. Eu lutei por palavras. Eu não entendo o que é isso. É jantar, Emma. Apenas jantar. Mas seus olhos diziam que era muito mais do que isso. Homens como você não jantam apenas com mulheres como eu. Homens como eu? Ele inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando. Que tipo de homem você pensa que eu sou? Perigoso, eu pensei. Poderoso. O tipo que faz as pessoas desaparecerem. Rico, eu disse em vez disso. E você pensa que é tudo o que sou? Dinheiro e influência, não é? Ele se levantou então, movendo-se ao redor da mesa com graça predatória e me ofereceu sua mão. Venha comigo. Eu deveria ter recusado, deveria ter chamado um táxi, ido para casa, bloqueado o número dele. Em vez disso, eu coloquei minha mão na dele e o deixei me puxar para ficar de pé. Ele me levou às janelas e nós ficamos olhando para a cidade. Todas aquelas luzes, todas aquelas vidas espalhadas abaixo de nós, como um reino. Eu construí tudo isso, ele disse suavemente, de pé perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. Cada pedaço disso do nada. Você sabe o que isso leva, Emma? Eu balancei minha cabeça, não confiando na minha voz.
tudo. A mão dele subiu ao meu rosto, dedos traçando minha mandíbula com uma gentileza que contrastava com o aço em sua voz. Leva tudo o que você tem e mais. Leva a estar disposto a fazer coisas que outros não farão. Tornar-se alguém que outros temem. Por que você está me dizendo isso? Porque eu quero que você entenda. Ele me virou para encará-lo. E seus olhos eram fogo negro na luz fraca. Quando eu decido que algo é meu, eu não solto. Quando eu quero algo, eu pego. E Emma, o polegar dele roçou meu lábio inferior. E eu parei de respirar. Eu te quero. A palavra deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, elas acenderam algo escuro e faminto no meu peito. Algo que tinha estado faminto por meses, talvez anos. Você não me conhece, eu sussurrei. Eu sei o suficiente. Eu sei que você é mais forte do que pensa, mais corajosa do que acredita. Eu sei que você se afastou de uma vida que estava te matando, mesmo que você não tivesse nada esperando do outro lado. Eu sei que você olhou para mim como se eu fosse humana quando todos os outros veem apenas o que temem ou querem. A mão dele deslizou para a nuca, dedos emaranhando-se no meu cabelo. E eu sei que você sente isso também. Este puxão, esta inevitabilidade. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Eu senti isso em cada célula do meu corpo, a atração magnética, a sensação de que algo fundamental tinha mudado no momento em que nossos olhos se encontraram naquele lounge VIP. Eu não posso. Eu comecei. Mas eu não sabia como terminar. Não pode o quê? Não posso cair nisso. Não posso me permitir querer algo perigoso. Não posso admitir que pela primeira vez desde o divórcio, eu me senti viva em vez de apenas sobrevivendo. Você pode, Dante murmurou. E seus lábios estavam tão perto dos meus que eu podia sentir o sabor do vinho em sua respiração. Você pode escolher isso. Me escolha. Escolha parar de ser invisível e começar a ser vista. E então ele me beijou. O beijo me destruiu. Não gentil, não hesitante. Dante me beijou como se estivesse reivindicando algo que sempre lhe pertencera. Como se estivesse queimando cada fantasma do toque de Daniel. Cada momento que eu tinha passado, me sentindo inútil. Sua mão apertou em meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás, e eu me abri para ele com um som que poderia ter sido rendição ou desespero, ou ambos. Ele tinha gosto de vinho e perigo, e algo mais escuro. Algo que deveria ter me assustado, mas em vez disso me fez me aproximar, minhas mãos apertando sua jaqueta. As luzes da cidade embaçaram além das janelas. O restaurante se desfez, e havia apenas isso, sua boca na minha, seu corpo uma parede de calor e poder controlado, o trovejar do meu coração alto o suficiente para abafar a razão. Quando ele finalmente se afastou, eu estava tremendo, meus lábios inchados, minha respiração vindo em arfadas irregulares. Venha para casa comigo, ele disse. Sua voz áspera, seus olhos queimando nos meus. Cada instinto de sobrevivência que eu possuía gritava para eu recusar, para correr, para colocar distância entre mim e este homem que olhava para mim como se quisesse me devorar inteira. Ok, eu sussurrei em vez disso. Algo brilhou em seus olhos. Triunfo, posse, algo primal que fez o calor se acumular baixo no meu estômago. Ele manteve a mão na minha lombar enquanto saíamos do restaurante, guiando-me com um toque que era ao mesmo tempo gentil e imóvel. O maître e a equipe pareciam materializar e desaparecer como fantasmas. Nenhuma conta apresentada. Nenhum pagamento trocado como se o próprio restaurante se curvasse à vontade de Dante. O elevador desceu em silêncio. Eu podia senti-lo me observando, seu olhar de peso físico, mas eu mantive meus olhos nos números contando para baixo. 5. Cada andar outra chance de mudar de ideia, de lembrar quem eu era. Uma mulher divorciada com 2 empregos em um apartamento-estúdio, não alguém que pertencia ao mundo de Dante Moretti. As portas se abriram para a garagem
e eu parei de respirar. Onde meu motorista tinha me deixado em um sedã, Dante me levou para algo completamente diferente. Um Rolls-Royce preto que brilhava sob as luzes fluorescentes como a pele de um predador. 2 SUVs já estavam funcionando, flanqueando-o, homens de ternos escuros em posição de sentido. Um deles, de ombros largos, com uma cicatriz cortando sua sobrancelha, abriu a porta traseira. Ele encontrou meus olhos por apenas um segundo e eu vi avaliação ali, talvez aviso. Então sua expressão ficou em branco. Profissional. Obrigada, Marco, Dante disse, sua mão nunca deixando minhas costas enquanto ele me guiava para dentro do carro. O interior era todo couro e madeira, cheirando a luxo e aquela colônia de cedro que estava se tornando perigosamente familiar. Uma tela de privacidade nos separava do motorista. E assim que Dante se acomodou ao meu lado, o carro começou a se mover. Os 2 SUVs formando uma escolta ao nosso redor. Onde estamos indo? Minha voz soou pequena no espaço fechado. Minha casa. Ele despejou o líquido âmbar de um decantador de cristal em 2 taças. Ofereceu-me uma. É a cerca de 20 minutos da cidade. Eu peguei a taça, mas não bebi, observando as luzes da cidade deslizarem pelas janelas fumê. Você sempre viaja assim com guardas? Sempre. Nenhuma hesitação, nenhuma explicação oferecida. Porque você está em perigo. Seu sorriso era afiado. Porque eu sou perigoso, Emma. Há uma diferença. Eu deveria ter pedido a ele para parar o carro. Deveria ter exigido ser levada de volta para meu apartamento. Em vez disso, eu tomei um gole do que quer que estivesse na taça, uísque, suave e caro, queimando minha garganta como coragem líquida. Os artigos online, eu disse cuidadosamente, sobre as investigações, as testemunhas que retrataram seus depoimentos. Você me pesquisou? Ele soou satisfeito em vez de preocupado. Eu pesquisei o homem que de alguma forma conseguiu meu número de telefone e endereço sem que eu os desse a ele. Eu tenho recursos. Ele girou o uísque em seu copo, observando-me por cima da borda. E eu os uso para proteger o que me importa. Eu não importo para você. Você não me conhece. Estou começando a... Ele colocou seu copo e se moveu para mais perto. Sua coxa pressionando contra a minha, seu braço ao longo das costas do assento atrás dos meus ombros, não tocando, mas perto o suficiente para que eu me sentisse cercada. E tudo o que aprendo me deixa mais certa. Certa do quê? Que você está destinada a ser minha. As palavras deveriam ter soado insanas, possessivas, erradas. Em vez disso, elas fizeram algo no meu peito apertar com uma emoção que eu não conseguia nomear. Pessoas não pertencem a outras pessoas, não é? Seus dedos encontraram uma mecha solta do meu cabelo, torcendo-a gentilmente. Você nunca quis pertencer a alguém, Emma. Não da forma como você pertencia ao seu ex-marido. Diminuída, controlada, feita pequena, mas verdadeiramente pertencer, protegida, valorizada, mantida segura de tudo o que poderia te machucar. Isso soa como uma gaiola ou um santuário. Sua voz baixou, tornou-se íntima, hipnótica, dependendo de quem segura a chave. O carro diminuiu, virou para uma estrada particular ladeada por árvores. Passamos por portões que se abriram automaticamente. Tecnologia de reconhecimento embutida no veículo. A entrada serpenteava por terrenos bem cuidados, iluminação paisagística iluminando jardins que provavelmente exigiam uma equipe em tempo integral. E então a casa, não, a propriedade, surgiu à vista. Era moderna, toda vidro e pedra, e ângulos afiados, iluminada por dentro de modo que brilhava contra a escuridão como uma joia. 3 andares, pelo menos, se estendendo pela colina, com uma vista que provavelmente abrangia metade do condado. Você mora aqui? Eu respirei sozinha. Eu tenho segurança de funcionários, mas sim, essencialmente sozinha. O carro parou na entrada e Marco já estava lá, abrindo a porta. Dante saiu primeiro, depois me ofereceu sua mão. Eu a peguei, deixando-o me ajudar a sair, e tentei não boquiabrir como uma turista.
A entrada tinha 2 andares de altura, janelas do chão ao teto revelando um hall de entrada com um lustre que parecia pertencer a um museu. Por aqui, a mão de Dante voltou às minhas costas, guiando-me para dentro. O interior era deslumbrante. Tudo linhas limpas e arte cara, pisos de mármore e móveis que provavelmente tinham nomes que eu não conseguia pronunciar. Mas parecia frio de alguma forma, intocado, como um showroom em vez de uma casa. Você não gosta, Dante observou, olhando para meu rosto. É lindo, eu disse. Mas não parece que alguém mora aqui. Algo cintilou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Ninguém nunca disse isso antes. Talvez ninguém mais estivesse olhando. Seus olhos escureceram e ele me puxou para mais perto, suas mãos cobrindo minha cintura. E o que você vê, Emma? Quando você olha para mim, eu vi perigo. Poder. Um homem que poderia me destruir com uma palavra. Quem provavelmente tinha destruído outros sem pensar 2 vezes. Mas eu também vi solidão. O tipo que vivia em espaços muito grandes e muito vazios. Em casas que eram fortalezas em vez de santuários. Alguém que é tão sozinho quanto eu sussurrei. Ele me beijou novamente, mais forte desta vez, encostando-me na parede do hall de entrada, com seu corpo pressionando o meu. Eu ofeguei contra sua boca, e ele engoliu o som, suas mãos se movendo, uma emaranhando-se no meu cabelo, a outra deslizando pelo meu lado, queimando através do tecido fino do meu vestido. Dante, eu consegui entre beijos. Diga de novo. Sua boca se moveu para minha garganta, dentes roçando a pele sensível ali. Diga meu nome de novo. Dante. Saiu como uma oração. Ele gemeu, um som que vibrou através de seu peito para o meu, e eu senti a evidência de seu desejo pressionando contra meu quadril. Deveria ter me assustado. Esta intensidade, esta fome que parecia poder nos consumir a ambos. Em vez disso, me deixou ousada. Eu puxei sua jaqueta empurrando-a para fora de seus ombros, minhas mãos encontrando a pele quente de seu pescoço, os músculos fortes de seus ombros através de sua camisa. Ele me deixou ficando imóvel, mesmo enquanto a tensão se enrolava em seu corpo como uma cobra pronta para atacar. Emma, meu nome era um aviso. Se você quiser parar, me diga agora. Eu não quero parar. A verdade, imprudente e perigosa. Seu controle cedeu. Ele me levantou, minhas pernas envolvendo sua cintura instintivamente, e me carregou pela casa. Eu tive impressões, mais arte, uma sala de estar que poderia caber meu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto revelando as luzes da cidade muito abaixo. Então escadas largas e curvas, seus passos firmes apesar do meu peso, sua boca nunca deixando a minha. Um corredor, uma porta que se abriu com um chute, e então um quarto que me fez esquecer como respirar. A cama era enorme, centrada em um quarto com janelas em 2 paredes, oferecendo uma vista do céu noturno que fazia parecer que estávamos flutuando no espaço. Tudo era cinzas escuros e pretos, masculino e elegante, dominado por aquela cama maciça com seus lençóis de seda carvão. Dante me sentou ao lado, suas mãos indo para o zíper do meu vestido. Última chance, Emma. Depois disso, você é minha. Eu deveria ter questionado a certeza em sua voz, a posse implícita naquelas palavras. Em vez disso, eu estendi a mão e o beijei, minha resposta clara. Ele fez um som baixo em sua garganta e deslizou o zíper para baixo lentamente, seus nós dos dedos roçando minha espinha, me fazendo tremer. O vestido caiu, acumulando-se aos meus pés, e eu fiquei diante dele apenas de calcinha e sutiã. Barato, funcional, nada como o que uma mulher em seu mundo usaria. Mas Dante olhou para mim como se eu fosse arte, como se eu fosse preciosa, como se eu fosse exatamente o que ele tinha procurado. Perfeita, ele murmurou, suas mãos roçando meus lados, meus quadris, aprendendo o formato de mim. Você é perfeita, Emma.
Eu não era. Eu estava muito magra de meses de estresse e refeições irregulares. Minha pele pálida de trabalhar demais e dormir de menos. Mas em seus olhos, refletida na escuridão faminta em seu rosto, eu me senti bonita pela primeira vez em anos. Minhas mãos foram para sua camisa, dedos desajeitados com os botões. Ele me ajudou, tirando-a, e eu finalmente vi o que os ternos caros tinham escondido. Um corpo esculpido em mármore e sombras, todo músculo magro e pele lisa marcada com cicatrizes. Um círculo enrugado em seu ombro, ferimento à bala, eu pensei com um sobressalto. Um longo corte ao longo de suas costelas, evidência de uma vida vivida perigosamente. Eu tracei a cicatriz em seu ombro com dedos trêmulos. Dói? Não mais. Ele pegou minha mão, levou-a aos seus lábios. Nada dói quando eu estou olhando para você. Então ele estava me abaixando na cama, seu corpo cobrindo o meu, seu peso ao mesmo tempo aterrador e eletrizante. Sua boca encontrou a minha novamente enquanto suas mãos exploravam, mapeando cada curva, cada ponto sensível, até que eu estava ofegando e arqueando sob ele. Dante, por favor. Eu sei, cara. O carinho em italiano, escuro e íntimo. Eu sei o que você precisa. E ele me deu. Me deu tudo. Suas mãos, sua boca, seu corpo, movendo-se com o meu até que eu me quebrei, gritando seu nome na escuridão. Ele seguiu momentos depois, meu nome em seus lábios como um voto, como uma reivindicação, como uma promessa que eu não compreendia totalmente. Depois, eu deitei envolvida em lençóis de seda nos braços de Dante, minha cabeça em seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco desacelerar para algo quase normal. Sua mão acariciou meu cabelo com uma gentileza surpreendente, seu outro braço travado ao redor da minha cintura, como se mesmo na satisfação ele não pudesse soltar. Fique, ele murmurou em meu cabelo. Fique comigo. Eu sou apenas por esta noite, eu sussurrei de volta, já sabendo que era uma mentira. Pelo tempo que eu puder te manter, seus braços apertaram. E Emma, eu sempre mantenho o que é meu. Eu deveria ter tido medo da possessividade em sua voz, da certeza de que eu pertencia a ele agora. Em vez disso, eu me senti segura pela primeira vez em meses, protegida, desejada. Eu adormeci nos braços de um estranho, em uma cama que custava mais do que meu salário anual, e sonhei com gaiolas feitas de seda e sombras, onde as barras eram feitas de desejo, e as fechaduras eram formadas por beijos que tinham gosto de para sempre. Lá fora, além das janelas, Marco e outros 3 guardas patrulhavam os terrenos. A presença deles um lembrete constante do mundo em que Dante vivia. Um mundo no qual eu acabei de entrar sem entender o preço da admissão. Um mundo que eu já estava começando a perceber que talvez nunca pudesse deixar. Eu acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e o cheiro de café. Por um momento, eu não me lembrava onde eu estava. A cama era muito macia, os lençóis muito lisos, o teto muito alto. Então a memória voltou. Dante, o restaurante, suas mãos no meu corpo, sua voz prometendo me manter. Eu sentei, agarrando o lençol de seda ao meu peito, e me encontrei sozinha no enorme quarto. Meu vestido da noite passada tinha sumido, substituído por uma camisa branca de botão caída sobre uma cadeira. Sua camisa, eu percebi, ainda carregando o leve cheiro de cedro, e algo unicamente ele. Minha mão tremeu enquanto eu a vestia, o tecido me engolindo, caindo até a metade da coxa. Nenhum sinal da minha roupa íntima, meus sapatos, minha clutch barata. Apenas eu na camisa de um estranho no quarto de um estranho, com a luz do sol revelando exatamente o quão longe eu estava da minha vida real. Eu encontrei meu telefone na mesa de cabeceira. Como ele tinha chegado lá? E meu estômago despencou com a hora. 10h47 da manhã. Eu tinha perdido meu turno da manhã na cafeteria. 14 chamadas perdidas. 8 mensagens de voz. Dezenas de mensagens de texto. A maioria era do meu supervisor da cafeteria,
progredindo de preocupado para irritado, mas 3 eram de um número que eu não reconhecia. E quando eu os abri, gelo inundou minhas veias. O primeiro era uma foto minha e de Dante saindo do Luminosa na noite passada. A mão dele nas minhas costas, ambos claramente visíveis sob a iluminação do restaurante. O segundo era uma captura de tela de uma postagem de blog de fofocas já ao vivo. A mulher misteriosa de Moretti. Quem é ela? O terceiro era de Daniel. O que diabos você está fazendo? Emma, me ligue agora. Minha respiração vinha em arfadas curtas enquanto eu rolava a postagem do blog. Alguém tinha me identificado. Emma Clark, divorciada há 3 meses de Daniel Morrison da família Morrison. Agora aparentemente namorando Dante Moretti, empresário bilionário e suposto senhor do crime. Os comentários eram viciosos. Caça-níqueis desesperada, trocando de um homem rico para outro. Alguém tinha até encontrado minhas antigas fotos de mídia social, postando-as junto com as fotos da noite passada, com comentários cruéis sobre minha transformação. Uma batida na porta me fez pular. Emma, a voz de uma mulher desconhecida. Posso entrar? Eu. Sim, a porta se abriu para revelar uma mulher na casa dos 40, elegante, em um vestido cinza pomba, carregando uma bandeja. Bom dia, eu sou Helen, gerente da casa do Sr. Moretti. Eu trouxe o café da manhã e suas roupas foram limpas e passadas. Elas estão no armário. Ela colocou a bandeja em uma pequena mesa perto das janelas. Café, frutas frescas, doces que pareciam ter sido assados esta manhã. Profissional, eficiente, como se mulheres acordando na cama de Dante fosse uma ocorrência regular. O pensamento fez algo feio se contorcer no meu peito. Onde ele está? Eu perguntei, minha voz rouca de sono e pânico crescente. No escritório dele. Ele pediu que você se junte a ele quando estiver pronta. A expressão de Helen era neutra, não revelando nada. O banheiro é por ali. Por favor, tome seu tempo. Ela saiu antes que eu pudesse fazer qualquer uma das 1000 perguntas que lotavam minha garganta. Eu me forcei a comer algo. Algumas mordidas de croissant que tinham gosto de serragem na minha boca seca de ansiedade, e então me retirei para o banheiro. Era maior que todo o meu apartamento-estúdio, todo em mármore e vidro com um chuveiro que tinha mais configurações que meu carro. Eu tomei banho rapidamente, tentando não pensar no fato de que Dante provavelmente tinha estado neste mesmo espaço esta manhã, água correndo sobre sua pele cicatrizada. Tentando não lembrar como aquelas cicatrizes tinham parecido sob meus dedos na noite passada. Minhas roupas estavam no armário como prometido, o vestido preto limpo e passado, parecendo melhor do que quando eu o comprei. Minha roupa íntima dobrada cuidadosamente. Até meus sapatos baratos tinham sido polidos. Eu me vesti mecanicamente, minha mente girando. Eu precisava sair. Precisava voltar à minha vida real. Lidar com as consequências de faltar ao trabalho. Descobrir como lidar com as fotos que aparentemente estavam se espalhando pela internet. Mas primeiro, eu precisava enfrentar Dante. Helen estava esperando no corredor quando eu saí, e ela me guiou pela casa à luz do dia. Era ainda mais impressionante do que eu tinha percebido. Arte que pertencia a museus, móveis que eram provavelmente antigos e inestimáveis, e janelas por toda parte, oferecendo vistas dos terrenos que pareciam profissionalmente paisagísticos. Nós passamos por outros membros da equipe, uma governanta, 2 homens que eram claramente segurança com base nos volumes sob suas jaquetas. Eles todos assentiram respeitosamente, mas não falaram, não encararam, como se minha presença fosse esperada. Helen parou em uma porta de madeira escura e bateu uma vez. Senhor, estou pronta. Senhorita Clark, mande-a entrar. Sua voz, mesmo abafada pela porta, fez meu pulso acelerar. O escritório era todo masculinidade e poder, madeira escura, cadeiras de couro, uma parede inteiramente de livros, outra de janelas com vista para a cidade. E atrás de uma mesa maciça,
Dante estava sentado em um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que meu carro, parecendo ter saído de uma página de revista. Ele se levantou quando eu entrei, seus olhos me seguindo com uma intensidade que me fazia sentir exposta, apesar de estar completamente vestida. Emma, você dormiu bem? Como você pode estar tão calma? As palavras explodiram de mim. Há fotos em todos os lugares, posts de blog. As pessoas sabem quem eu sou, sabem que estávamos juntos. Eu sei. Ele contornou a mesa, movendo-se com aquela graça predatória que eu estava começando a reconhecer. Sente-se, cara. Deixe-me explicar. Explicar. Explicar como. Mas eu sentei na cadeira que ele indicou, minhas mãos agarrando os braços. Meu ex-marido está me ligando. Eu faltei ao trabalho. Completos estranhos estão postando sobre mim online. Seu ex-marido está ligando porque está em pânico. Dante empoleirou-se na borda de sua mesa, perto o suficiente para tocar. A família Morrison tem interesses comerciais que se cruzam com os meus. Ver você comigo fez Daniel perceber exatamente o que ele perdeu e o que ter você em minha esfera poderia significar para a posição de sua família. Eu não entendo. Você não precisa. Sua voz era gentil, mas firme. O que você precisa entender é que você está sob minha proteção agora. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te machucar. E qualquer um que tentar seus olhos escurecerão perigosos. Vai se arrepender. Isso é insano. Eu me levantei amassando distância, andando até as janelas. Ontem, eu estava servindo bebidas em uma gueila. Hoje estou em blogs de fofoca, namorando um homem que eu me virei para encará-lo, que tem pessoas investigando testemunhas, que viaja com guardas armados, que mora em uma fortaleza. Sim, nenhuma negação, nenhuma desculpa. Eu não posso fazer isso. As palavras doeram ao sair. Eu preciso ir para casa. Eu preciso da minha vida de volta. Que vida, Emma! Ele se levantou, moveu-se em minha direção com aquela mesma qualidade inevitável que ele tinha tido na noite passada. Aquela onde você trabalha até a exaustão por um salário mínimo. Onde você mora em um apartamento com fechaduras quebradas e come miojo no jantar porque não pode pagar por mais nada. Onde você é invisível e sozinha e morrendo lentamente por dentro. Cada palavra atingiu como um golpe físico porque elas eram verdadeiras. Tudo era verdade. Eu não posso ser o que você quer, eu sussurrei. Você já é. Ele segurou meu rosto em suas mãos, inclinando-o para encontrar seu olhar. Você é exatamente o que eu quero, Emma. Exatamente o que eu preciso. Forte, resiliente, real. Você sabe o quão raro isso é no meu mundo? Seu mundo é perigoso. Sim, seu polegar acariciou me amassando o rosto. Mas você está mais segura comigo do que jamais esteve. Mais segura do que você estaria voltando para aquele apartamento, aquela vida, agora que as pessoas sabem que você estava comigo. A implicação fez meu sangue gelar. Você está dizendo que estou em perigo? Estou dizendo que ser vista comigo muda as coisas. As fotos já estão por aí. A fofoca começou. Você não pode desbadalar esse sino, cara. Sua expressão suavizou. Mas eu posso te proteger. Eu posso te dar uma vida onde você nunca mais terá que ser invisível. Onde você nunca terá que se preocupar com aluguel ou fechaduras quebradas. Ou homens como seu ex-marido que não sabem seu valor. Em troca de quê? Eu me afastei de seu toque, meu coração martelando. O que você quer de mim, Dante? Realmente? Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros procurando os meus. Então tudo. Eu quero tudo, Emma. Seu tempo, sua presença, sua verdade. Eu quero você em minha casa, em minha cama, em minha vida. Eu quero o direito de te proteger, de te sustentar, de te reivindicar publicamente como minha. Isso não é um relacionamento. Isso é posse. Chame como quiser. Ele se aproximou novamente, invadindo meu espaço, sua voz baixando para aquele murmúrio hipnótico.
Mas me diga honestamente, quando foi a última vez que você se sentiu tão viva quanto na noite passada? Quando foi a última vez que alguém olhou para você do jeito que eu olho para você? Quando foi a última vez que você se sentiu desejada, desejada, essencial? Nunca, eu pensei. Não com Daniel. Talvez nunca. Eu preciso de tempo. Eu consegui. Tempo para pensar, para processar. Tempo eu te darei, sua mão encontrou a minha. Dedos entrelaçando-se nos meus. Mas você vai pensar aqui. Onde eu posso te manter segura? Onde eu posso te mostrar como a vida poderia ser comigo? Dante. Uma batida interrompeu o que quer que eu estivesse prestes a dizer. Marco entrou sem esperar por permissão, sua expressão sombria. Chefe, temos um problema. O comportamento inteiro de Dante mudou de amante para algo mais duro, mais frio, perigoso. Que tipo de problema? Daniel Morrison está aqui no portão com repórteres. Meu estômago despencou. Oh, Deus! A mão de Dante apertou a minha. Quantos repórteres? 6 veículos. Eles estão pedindo declarações sobre a senhorita Clark. Os olhos de Marco piscaram para mim brevemente. Morrison está exigindo vê-la. Absolutamente não. A voz de Dante era aço. Aumente a segurança no portão. Ninguém passa. E coloque nossa equipe jurídica no telefone. Eu quero um cessar e desistir, enviado para cada veículo que publicou essas fotos dentro de 1 hora. Já em andamento. Marco assentiu e saiu, movendo-se com eficiência militar. Eu soltei minha mão, recuando. Isso é exatamente o que eu estava falando. Este caos, esta atenção. Eu não posso lidar com isso. Você não terá que. Dante estendeu a mão para mim novamente, mas eu evitei, colocando a mesa entre nós. Como? Como você pode possivelmente melhorar isso? Meu ex-marido está lá fora com repórteres. Há fotos de nós em todos os lugares porque eu vou lidar com isso. Ele se moveu ao redor da mesa com intenção predatória. Eu vou lidar com Daniel, os repórteres, os blogs de fofoca. Eu vou fazer tudo desaparecer, Emma. É o que eu faço. Eu resolvo problemas. Fazendo pessoas desaparecerem, a pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Seu sorriso era frio. Quando necessário, eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter saído correndo e gritando. Em vez disso, alguma parte escura de mim sentiu-se tranquilizada de que ele era poderoso o suficiente para me proteger dessa bagunça. Que ele usaria esse poder em meu nome. O que você quer que eu faça? Eu perguntei suavemente. Fique aqui. Fique segura. Deixe-me cuidar disso. Ele finalmente me alcançou, suas mãos pousando em meus ombros. Confie em mim, cara. Confie que eu sei como navegar no meu mundo. E confie que eu não deixarei ninguém te machucar. Nem Daniel, nem a imprensa, nem ninguém. E depois, quando você tiver resolvido este problema, depois que nós descobrirmos o que vem a seguir juntos. Ele pressionou um beijo em minha testa, surpreendentemente gentil. Mas agora, eu preciso que você fique nesta casa onde minha segurança pode te proteger. Você pode fazer isso por mim? Eu assenti, não confiando na minha voz. Boa garota. A aprovação em seu tom fez o calor se espalhar pelo meu peito. Helen ficará com você. Qualquer coisa que você precise. Qualquer coisa, você diz a ela. Eu voltarei assim que tiver lidado com isso. Ele me beijou então, completa e possessivamente, marcando-me com sua boca antes de se afastar. Eu o observei sair, o observei transformar-se em alguém mais frio, mais duro, mais perigoso enquanto ele saía pela porta. E eu estava em seu escritório, cercada pelas evidências de seu poder e riqueza. E me perguntei o que eu realmente tinha concordado. Lá fora, além dos portões, eu não conseguia ver daqui. Daniel estava exigindo respostas. Repórteres estavam se reunindo como tubarões farejando sangue. E eu estava presa em uma gaiola dourada com um homem que tinha prometido me proteger, que tinha me reivindicado como sua,
que poderia ser a pessoa mais perigosa em toda esta situação. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Daniel. Você não sabe no que se meteu. Ele é perigoso, Emma. Deixe-me ajudar você. Eu olhei para a mensagem por um longo momento, então a deletei. Porque a verdade era, eu sabia no que eu tinha me metido. Eu tinha visto nos olhos de Dante, senti em seu toque, ouvi em sua voz quando ele disse que eu era dele. E a parte mais aterrorizante não era que ele era perigoso. Era que eu não queria ir embora. As horas se arrastaram naquela bela prisão. Helen me trouxe almoço em um quarto solar que dava para os jardins, salmão grelhado e vegetais assados. Comida que eu teria considerado um luxo uma semana atrás. Agora tinha gosto de cinzas na minha boca enquanto eu assistia às notícias no meu telefone. Vendo meu próprio rosto olhando de volta para mim de uma dúzia de sites de fofoca. Mulher misteriosa identificada. Emma Clark, ex-esposa do herdeiro Morrison, agora namorando o suposto chefe do crime. Do divórcio ao perigo. O que sabemos sobre a nova namorada de Dante Moretti? Família Morrison responde. Estavam preocupados com a segurança de Emma. Aquela última me fez rir amargamente. A família de Daniel, que me tratou como uma mancha inconveniente durante nosso casamento, de repente preocupada com minha segurança, como se eles não tivessem jogado toda a sua equipe jurídica em mim durante o divórcio. Não tivessem pegado tudo, exceto as dívidas que eles generosamente me permitiram manter. Meu telefone tocou. Daniel novamente. Eu tinha parado de atender após a quinta chamada, mas ele continuava tentando. Continuou deixando mensagens de voz que variavam de preocupadas a irritadas, a ameaçando ação legal se eu não o contatasse. Senhorita Clark, Helen apareceu na porta. O Sr. Moretti está voltando. Ele pediu que você o encontre na sala de estar. Meu coração pulou, alívio e ansiedade emaranhados juntos. Eu tinha estado sozinha por 4 horas, e o silêncio tinha sido sufocante apesar das verificações ocasionais de Helen. Eu encontrei Dante na sala de estar, de pé junto às janelas do chão ao teto, ainda naquele terno carvão, mas com sua gravata afrouxada, o botão superior de sua camisa desfeito. Ele parecia cansado, os ângulos afiados de seu rosto mais pronunciados. Mas quando ele se virou e me viu, algo em sua expressão suavizou. Venha aqui, ele disse suavemente. Eu fui, incapaz de resistir ao puxão, e ele me envolveu em seus braços, puxando-me contra seu peito. Eu podia ouvir seu batimento cardíaco, firme e forte, e sentir a tensão em seus músculos se desenrolando lentamente. Está resolvido, ele murmurou em meu cabelo. Daniel foi embora, os repórteres foram embora e amanhã de manhã, várias publicações estarão emitindo retratações e desculpas. Eu me afastei para olhá-lo. Como você e a família Morrison têm vulnerabilidades? Eu os lembrei disso. Seu sorriso era afiado, perigoso. Daniel foi convencido a fazer uma declaração pública dizendo que está feliz por você e te deseja o bem. A imprensa foi lembrada de que processos por assédio são caros e certas fotografias foram permanentemente removidas da internet. Simples assim. Simples assim. Ele segurou meu rosto, seu polegar roçando-me e amassando o rosto. Eu te disse, Emma, eu protejo o que é meu. Eu não sou. Mas o protesto morreu em meus lábios porque eu não sabia como terminá-lo. Eu não era dele, mas eu tinha passado a noite em sua cama, o deixado me beijar até perder o sentido, concordado em ficar aqui sob sua proteção. O que isso me tornava senão dele? Você é, ele disse, lendo meus pensamentos em meus olhos. E quanto antes você aceitar isso, mais fácil será. Este nós. Ele me beijou lenta e profundamente, até meus joelhos ficarem fracos e eu ter que agarrar seus ombros para me equilibrar. Você e eu, Emma. Esta coisa entre nós que começou no momento em que nossos olhos se encontraram. É muito rápido. Eu sussurrei contra sua boca. Muito intenso. Pessoas não caem em relacionamentos assim. Pessoas como nós fazem. Ele me puxou para o sofá,
Me acomodou ao lado dele com o braço em volta dos meus ombros, ancorando-me ao seu lado. Nós somos ambos sobreviventes. Cara, ambos sabem o que é ter nada. Construir tudo das cinzas. Nós nos reconhecemos. Você não me conhece. Então me deixe aprender. Sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçando-se nos meus com uma gentileza surpreendente. Fique aqui. Não apenas esta noite. Não apenas até o escândalo diminuir. Fique comigo. Deixe-me mostrar como a vida poderia ser. Toda a parte racional do meu cérebro gritou: avisos! Isso estava indo muito rápido. Ele era muito perigoso. Eu mal o conhecia. Mas a parte de mim que tinha estado morrendo lentamente naquele apartamento-estúdio, trabalhando em 2 empregos apenas para sobreviver, sendo invisível e sozinha, essa parte sussurrou palavras diferentes. Segura, desejada, viva. Por quanto tempo? Eu perguntei suavemente. Pelo tempo que você me der. Sua voz era baixa, intensa. Pelo tempo que eu puder te manter. E quando você se cansar, quando a novidade passar e você perceber que eu sou apenas, você não é apenas qualquer coisa. Ele me virou para encará-lo, seus olhos escuros em chamas. Você é corajosa e forte, e real em um mundo cheio de pessoas fingindo. Você olhou para mim e viu uma pessoa, não um nome ou uma reputação. Você tem alguma ideia de quão raro isso é? Quão precioso! Eu sou comum, eu protestei. Eu não tenho nada a oferecer a alguém como você. Você tem tudo. Suas mãos emolduraram meu rosto. Sua honestidade, sua força, sua recusa em ser diminuída pelas pessoas que deveriam ter te protegido. Isso não é comum, Emma. Isso é extraordinário. Ele me beijou novamente e eu me senti derretendo, rendendo-me ao puxão inevitável entre nós. Quando ele finalmente se afastou, nós estávamos ambos respirando pesadamente. Estou com medo, eu admiti. Bom, eu também. A confissão me surpreendeu. Estou com medo do quanto eu te quero, de quão rapidamente você se tornou essencial. Eu sou um homem que controla tudo, Emma, e você me faz sentir fora de controle. Então por quê? Porque algumas coisas valem o risco. Ele se levantou, me puxando com ele. Venha comigo, eu quero te mostrar algo. Ele me guiou pela casa até uma porta que eu não tinha notado antes. Escondida perto de seu escritório, sem nada de notável, exceto pela fechadura biométrica. Sua palma contra o scanner, um bip suave, e ela se abriu para revelar escadas que levavam para baixo. Dante, confie em mim. Eu o segui para baixo no que eu esperava ser um porão, mas era em vez disso algo completamente diferente. Um quarto seguro, sem janelas com monitores mostrando vários ângulos da propriedade. Um cofre de armas, arquivos, e em uma parede, fotografias não de família ou amigos, de ameaças. Eu reconheci alguns rostos de reportagens, criminosos, políticos corruptos, homens que tinham desaparecido sob circunstâncias misteriosas. X's vermelhos marcados através de várias notas em italiano roladas em outros. Este é quem eu sou, Dante disse suavemente, observando meu rosto. Este é o mundo em que eu vivo. As escolhas que eu fiz. Eu não vou mentir para você sobre isso, Emma. Eu fiz coisas que te horrorizariam. Magoei pessoas que ameaçaram o que é meu. Destruí vidas para proteger meu império. Eu olhei para as fotografias, meu coração martelando. Isso era real, não especulação em artigos ou rumores sussurrados. Isso era evidência de exatamente o quão perigoso ele era. Por que você está me mostrando isso? Minha voz saiu firme, apesar do medo subindo pela minha espinha. Porque eu preciso que você entenda o que significa ficar comigo. Significa ser parte deste mundo. Significa ter segurança te seguindo. Vivendo atrás de portões e fechaduras. Aceitando que eu fiz inimigos que te machucariam para me machucar. Ele se aproximou, mas não me tocou. Significa saber que o homem que te segura à noite tem sangue nas mãos. Você está tentando me assustar para que eu fuja? Estou tentando te dar uma escolha, uma real com informação completa.
Sua mandíbula estava tensa, seus olhos sombrios. Eu te quero, Emma, mais do que eu quis qualquer coisa em anos. Mas eu não vou te prender com mentiras bonitas. Se você ficar, você fica sabendo exatamente quem e o que eu sou. Eu olhei para as fotografias novamente. Todos aqueles rostos, todos aqueles X vermelhos, evidência de uma vida vivida nas sombras, de escolhas feitas com violência. Então eu olhei para Dante, para a tensão em seus ombros, a vulnerabilidade escondida sob o perigo. O que aconteceu com eles? Eu perguntei, apontando para as fotos marcadas com X, os com marcas vermelhas mortos. A maioria deles, nenhuma hesitação, nenhum amolecimento. Por minha ordem ou minha mão. Eles mereceram? Seu sorriso era frio. Eles ameaçaram o que é meu. Essa é toda a razão que eu preciso. Eu deveria ter corrido. Deveria ter exigido que ele me levasse para casa. Deveria ter ligado para a polícia. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que eu fiz. Eu cruzei o espaço entre nós e peguei sua mão. Emma, eu não estou dizendo que entendo este mundo, eu disse suavemente. Ou que eu não terei medo às vezes, mas eu passei meses sendo invisível, sendo pequena, deixando o medo controlar cada decisão que eu tomo. E na noite passada, pela primeira vez em mais tempo do que eu consigo me lembrar, eu me senti viva. Eu encontrei seus olhos. Você me faz sentir viva, Dante, vista desejada. E talvez isso me faça louca, ou imprudente, ou estúpida. Isso te torna corajosa. Ele me puxou contra ele, seus braços envolvendo-me como faixas de aço. Mais corajosa do que você sabe. Eu preciso de promessas, eu disse em seu peito. Reais, qualquer coisa. Prometa que você não vai mentir para mim. Mesmo quando a verdade é feia. Eu prometo. Sua voz era áspera. Prometa que você vai me manter segura. Não apenas dos outros, mas de você também. Se isso ficar muito escuro, muito perigoso, eu vou te deixar ir antes que eu te deixe ser machucada. Seus braços apertaram. Você tem minha palavra, Emma. Minha palavra, que eu nunca quebrei. Eu inclinei minha cabeça para trás para olhá-lo. E prometo que se eu ficar, eu não sou uma prisioneira. Que eu posso ir embora, ter minha própria vida, fazer minhas próprias escolhas. Algo cintilou em seus olhos, posse guerreando com respeito. Você pode ir embora. Os portões sempre se abrirão para você. Mas, Emma, a mão dele subiu para cortar meu rosto. Eu passarei cada dia te dando razões para ficar. Cada noite te mostrando por que você pertence aqui comigo. Eu não vou te enjaular, mas vou lutar como um inferno para te manter. Isso não é exatamente reconfortante, é honesto. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Eu sou um homem possessivo, cara. Obsessivo quando se trata do que eu quero. E eu te quero com uma necessidade que beirei loucura. Mas eu não sou seu ex-marido. Eu não vou te diminuir, ou te controlar, ou te fazer pequena. Eu te quero exatamente como você é. Forte, corajosa, desafiadora quando você precisa ser. Mesmo que eu te desafie, especialmente então. Seu sorriso era escuro, aquecido. Não há nada mais atraente do que uma mulher que não tem medo de me desafiar. Ele me beijou ali naquele quarto, cheio de sombras e segredos, e eu o beijei de volta, selando qualquer acordo que estávamos fazendo. Quando ele me levantou, eu envolvi minhas pernas em sua cintura, deixando-o me carregar de volta lá em cima pela casa até seu quarto, onde a luz do sol ainda entrava por aquelas janelas enormes. Desta vez foi diferente da noite passada. Mais lento, mais deliberado, como se estivéssemos ambos tentando memorizar cada momento. Ele me despiu cuidadosamente, reverentemente, beijando cada nova polegada de pele exposta. E quando ele finalmente se moveu dentro de mim, seus olhos nunca deixaram os meus, me mantendo cativa com aquele olhar escuro que via tudo o que eu estava tentando esconder. Minha. Ele respirou contra meus lábios enquanto nos movíamos juntos. Diga, Emma. Diga que você é minha. Sua, eu ofeguei e o senti estremecer. Senti a confissão abrir algo entre nós. Depois,
Nós deitamos emaranhados em lençóis de seda, a cidade se estendendo abaixo de nós como um reino. Os dedos de Dante traçaram padrões no meu ombro nu, e eu sentia a tensão lentamente escoando do meu corpo. O que acontece agora? Eu perguntei suavemente. Agora você se muda propriamente. Nós pegaremos suas coisas do seu apartamento. O que você quer manter? O resto vamos substituir. Ele pressionou um beijo em minha têmpora. Eu vou configurar contas para você. Cartões de crédito. Acesso a tudo o que você precisa. Helen vai te ajudar a se instalar. Dante, eu não posso apenas... Sim, você pode. Sua voz era gentil, mas firme. Você está sob minha proteção agora, o que significa que você vive como tal. Chega de se trabalhar até a exaustão. Chega de apartamentos baratos e jantares de miojo. Você foca em si mesma, em curar-se de tudo o que seu ex-marido te fez passar. Eu preciso de propósito, eu protestei. Eu não posso apenas ser. Você não será um ídolo. Ele se moveu para me olhar propriamente. Minha mãe administra várias instituições de caridade. Ela está sempre procurando por ajuda. E você seria perfeita. Ou se você quiser voltar para a escola, terminar seu diploma. O que você quiser, Emma. O que quer que te faça feliz. Por quê? A pergunta explodiu. Por que eu? Por que se dar a todo este trabalho por alguém que você mal conhece? Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros procurando os meus. Porque no momento em que eu te vi naquele lounge VIP, algo em mim reconheceu algo em você. Porque quando você olhou para mim, você não viu Dante Moretti, bilionário, ou senhor do crime, ou o que quer que eles me chamem. Você viu uma pessoa solitária que tinha construído muros tão altos que ele tinha esquecido como era deixar alguém entrar. Sua mão segurou meu rosto, e porque em algum lugar nas últimas 48 horas eu me apaixonei completamente, irrevogavelmente obcecado por você. Isso não é amor, eu sussurrei. Ainda não. Seu sorriso era suave, perigoso, cheio de promessa escura. Mas será. Me dê tempo, Emma. Me dê a chance de te mostrar o que poderíamos ser juntos. 3 meses depois, eu estava na mesma sala de sol onde eu tinha uma vez almoçado sozinha, observando o outono pintar os jardins em tons de ouro e carmesim. Minhas mãos repousavam sobre o leve inchaço da minha barriga, uma surpresa que nenhum de nós tinha planejado. Mas ambos tinham recebido com uma alegria que ainda apertava meu peito. Dante veio por trás de mim, seus braços envolvendo minha cintura, suas mãos cobrindo as minhas sobre nosso filho em crescimento. No que você está pensando, cara? Como tudo é diferente. Eu me inclinei para trás em seu calor. 3 meses atrás, eu era invisível, sozinha, morrendo lentamente em uma vida que estava me matando. E agora eu estou aterrorizada e feliz, e ainda não totalmente certa de que isso é real. Eu me virei em seus braços para encará-lo. Mas eu estou viva, Dante. Realmente, verdadeiramente viva. Ele me beijou suavemente, sua mão movendo-se para aninhar meu rosto. Você me salvou também, você sabe. Me deu algo para proteger além de interesses comerciais e território. Me deu uma razão para ser melhor do que o monstro que todos pensam que eu sou. Você não é um monstro. Eu sou. Sua voz era séria. Mas eu sou seu monstro, Emma. E eu serei o monstro do nosso filho. E eu vou queimar o mundo antes que eu deixe algo machucar qualquer um de vocês. Eu sei. E eu sabia. Tinha visto os extremos a que ele iria para proteger o que era dele. O tinha visto desmantelar as tentativas de Daniel de alegar que eu tinha sido coagida. O tinha visto neutralizar ameaças que eu nunca soube que existiam. Tinha sentido a certeza absoluta de sua proteção envolvendo-me como uma armadura. Nós tínhamos tido brigas, argumentos explosivos sobre sua superproteção, sobre a segurança que me seguia em todos os lugares, sobre a escuridão de seu mundo, que às vezes sangrava em nossa vida juntos. Mas nós também tínhamos tido momentos de paz perfeita, de riso e ternura,
e uma conexão que crescia mais profunda a cada dia. Ele não era perfeito, nem eu, mas nós éramos reais e estávamos juntos. E de alguma forma estávamos construindo algo que parecia para sempre. Venha comigo, Dante disse de repente, pegando minha mão. Eu tenho algo para você. Ele me levou ao seu escritório. Nosso escritório agora, já que eu tinha assumido a gestão da fundação de caridade de sua mãe e precisava do espaço. Em sua mesa estava uma pequena caixa de veludo. Meu coração parou. Dante, abra-a. Dentro estava um anel, um diamante tão impecável que parecia capturar toda a luz na sala, cravejado em platina com pedras menores circulando a banda. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Emma Clark, Dante disse, ajoelhando-se diante de mim, seus olhos escuros segurando os meus com aquela mesma intensidade que tinha me capturado desde o primeiro momento. Você entrou na minha vida quando eu tinha esquecido o que significava sentir. Você me deu esperança quando eu tinha aceitado que sempre estaria sozinho. Você está carregando meu filho, meu futuro, meu mundo inteiro em seu corpo. Ele pegou minha mão, seu aperto forte e seguro. Case-se comigo. Deixe-me te dar meu nome, minha proteção, minha vida. Deixe-me passar cada dia provando que você fez a escolha certa quando escolheu ficar. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu olhava para ele. Este homem perigoso, poderoso de joelhos diante de mim, oferecendo tudo o que ele tinha. Sim, eu sussurrei. Sim, Dante, eu me casarei com você. Ele se levantou e me beijou, deslizando o anel em meu dedo com mãos que tremiam ligeiramente. O único sinal da emoção que ele mantinha contida sob aquele exterior controlado. Quando ele se afastou, seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Você é minha agora, ele disse, sua voz áspera. Oficialmente, legalmente, irrevogavelmente minha. E você é meu, eu rebati, minha mão em seu peito, sentindo seu coração bater forte sob minha palma. Não se esqueça dessa parte. Seu sorriso era puro pecado e promessa. Nunca, cara. Eu sou seu até o dia em que eu morrer. E provavelmente além disso também. Nós nos casamos 2 meses depois em uma cerimônia privada em sua propriedade, cercados por sua família e as poucas pessoas da minha vida antiga em quem eu ainda confiava. Minha mãe chorou lágrimas de alegria. Sua mãe me acolheu com um calor que ainda me surpreendia. E Dante olhou para mim como se eu fosse sua salvação enquanto eu caminhava por um corredor espalhado com pétalas de rosa. Quando nossa filha nasceu na primavera, Lúcia Catherine Moretti, nomeada por ambas as nossas mães, eu a segurei em meus braços e me maravilhei com a jornada impossível que tinha me trazido aqui. De invisível a essencial, de sozinha a amada, de sobrevivendo a prosperando. Dante sentou-se ao lado da minha cama de hospital, sua mão gentil na cabeça escura de nossa filha, e eu vi lágrimas escorrerem por suas bochechas. A primeira vez que eu o tinha visto chorar. Obrigada, ele sussurrou, por ficar, por me escolher, por me dar isso. Obrigada por me ver, eu sussurrei de volta, por recusar me deixar ficar invisível. E enquanto nossa filha abria os olhos, escuros como os de seu pai, já cheios daquela mesma intensidade, eu sabia que quaisquer que fossem as sombras que viviam no mundo de Dante, qualquer escuridão que teríamos que enfrentar, nós a enfrentaríamos juntos. Eu era Emma Moretti agora, esposa, mãe, parceira de um dos homens mais perigosos da cidade. E eu nunca tinha me sentido mais segura, mais amada, mais verdadeiramente vista em toda a minha vida. A mulher invisível tinha sumido, substituída por alguém mais forte, mais corajosa, inteira, e eu nunca olharia